Começa agora o Podes, o podcast do Espírito Santo, uma realização dos cartórios de protesto. Aqui conversamos com lideranças, empresários e empreendedores e profissionais que contribuem para o desenvolvimento empresarial do nosso estado. Hoje a gente vai bater um papo com a Fabiana Auric. Ela é vice-presidente do Sinoreg, o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo. Oficiala e tabeliã em Campo Grande, Jardim América, em Cariacica. Possui mestrado em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV e é doutoranda em Processo Civil pela PUC de São Paulo. E vamos começar essa nossa conversa pelo básico, Fabiana. Qual é a importância dos cartórios no dia a dia das pessoas? E seja muito bem-vinda ao Podes. Obrigada pelo convite. Vamos lá. Os cartórios são importantes na medida que eles estão perto da sociedade, né? E a gente, assim, muito usuário tem medo de ir até o cartório. Mas o cartório é o que está mais próximo de você. Então, assim, você pode comparecer a um cartório para tirar uma dúvida, você tem acesso à informação nos cartórios e para praticar qualquer tipo de serviço. E o cartório está na sua vida desde seu nascimento até a sua morte, a aquisição das suas propriedades, a cobrança das suas dívidas. Todas as certidões aí necessárias estão lá no cartório. Então são muitos atos que são praticados em cartórios. Fabiana, o sistema adotado no Brasil é diferente de outros países? Não em todas as especialidades, tá? O notariado, por exemplo, a gente tem o notariado do tipo latino. Ou seja, países que são do notariado do tipo latino. França, né, Espanha, vários países. Alguns países do sistema do Common Law, né, que é Estados Unidos, Inglaterra, eles não têm esse notariado nosso, esse sistema de cartórios de notas, tá? Registros de imóveis, alguns países têm também, né? Por exemplo, a Espanha. Agora, são muitos países, mais de 90 e tantos países no sistema do notariado latino. Esse sistema notariado, eu digo, escritura, né, procuração, atos notariais, tá? São muitos países, a gente tem aí a União Internacional do Notariado Latino, que congrega vários países, inclusive o Brasil. E é possível fazer um quadro aí de como é que está o serviço notarial e registral aqui no Espírito Santo em relação aí a outros estados? Então, o serviço notarial e registral aqui no Espírito Santo ele é bem organizado, tá? A gente tem uma excelente interlocução com o tribunal, porque sim, serviço notarial e registral ele funciona de forma delegada do Poder Judiciário. Então, nós somos um braço do Poder Judiciário e somos fiscalizados pela Corregedoria. Então, hoje a gente tem uma excelente interlocução com a Corregedoria, que é quem nos normatiza. E, enfim, essa organização depende deles. Então, como a gente tem uma interlocução boa com o Judiciário, são expedidas normas de forma bem rápida, a gente dialoga aí as necessidades do usuário e eles já normatizam. Então, aqui está super bem organizado. Os cartórios aqui trabalham de forma eficiente, super bem. E mais célere também? Todo serviço cartorário é célere, tá? Às vezes as pessoas falam, é porque está demorando isso. Se está demorando, muito provavelmente é porque falta alguma ação do usuário. Está faltando algum documento que você tem que entregar. Agora, tudo hoje é muito instantâneo. Se você precisa de uma certidão de nascimento no cartório, uma segunda via, basta você chegar no balcão e essa certidão é emitida. Quais são os serviços mais procurados lá no seu cartório, para a gente dar como exemplo? A minha especialidade é registro civil e notas, né? Escritura, procuração. Olha, eu vou te falar que é tudo, né? É tudo. Mas assim, a gente faz, muito nascimento, né? Casamento. Hoje a gente tem, assim, muita demanda de alteração de nome. Porque a alteração de nome é um procedimento que foi aberto, que eu digo assim, flexibilizado recentemente. Certo. Com a Lei 14.382. Então, ainda tem uma demanda, né, do usuário que sempre quis alterar o nome e tinha ali aquela dificuldade por conta das restrições que a lei trazia. E hoje isso ficou mais flexível, então a gente tem muita demanda de alteração de nome e gênero. Escrituras no geral, né, compra e venda, inventário e divórcio, tem uma demanda muito grande.
Porque também foi um procedimento que em 2007 veio para os cartórios. Então a gente faz muito. Hoje o advogado, quando ele vai iniciar um processo de inventário e divórcio, se ele preenche os requisitos, ele nem pensa em ir para o Poder Judiciário. É mais fácil usar o... É mais fácil ir para o cartório. E mais rápido. E mais rápido, muito mais rápido. A gente estava falando aí do Sinoreg antes da gente ter início aqui a nossa conversa. O que é exatamente o Sinoreg e como é que ele funciona? Então, o Sinoreg é o Sindicato de Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo. A gente tem junto com ele a ANOREG, que é a Associação de Notários e Registradores, e os institutos de cada especialidade, porque os cartórios tem várias especialidades, né? É registro civil, é notas, é protesto, né? Que é até o organizador aqui do podcast. Temos títulos e documentos, pessoas jurídicas, registro de imóveis. Então são várias especialidades e a gente tem as instituições técnicas dessas especialidades, que acaba se reunindo todo mundo na ANOREG e no Sinoreg, que são as duas instituições gerais que organizam a classe, enfim, que representam a classe de forma geral. Os que estão na ponta aí, né? Os que estão na ponta. Agora, o que o Sinoreg tem feito aí para fortalecer a categoria? Olha, a gente realiza muita capacitação de delegatários, de escreventes. Então a gente está sempre atualizando eles com as normas que... Isso aí vai ter agora uma capacitação do provimento novo que saiu do CNJ 195. Então a gente procura sempre estar atualizando e capacitando os delegatários. A gente apoia os delegatários em qualquer demanda, então todas as dúvidas que eles têm chegam ao Sinoreg e o jurídico do Sinoreg responde. Prestamos assessoria jurídica a esses delegatários, acompanhando eventuais processos administrativos na corregedoria. E a gente também atua nas normatizações, né? Então a gente senta junto com o Poder Judiciário, apresentando as demandas da sociedade para que elas sejam normatizadas. Legal, a gente estava conversando aqui também antes que as pessoas ainda veem os cartórios como uma coisa burocrática, né? E isso não corresponde à realidade, né? Não. Cartório é o contrário, é desburocratização. Pela eficiência, pela celeridade que os serviços são prestados. Então hoje, por exemplo, se você tem um contrato, vamos falar do protesto um pouquinho, né? Porque eu fico falando só do registro civil e do tabelionato. Mas, por exemplo, hoje se você é um credor num contrato de locação, você não precisa demandar o Poder Judiciário, esperar sair um mandado, um oficial de justiça lá. Você pode fazer isso diretamente no cartório de protesto. E o protesto de títulos, para mim, é o serviço mais eficiente que tem, porque os prazos são muito curtos, rapidinho o devedor está intimado e ele ou paga a dívida ou ele tem um registro de protesto em nome dele. E é gratuito para o credor. A entrada, né? Na hora que se conclui o protesto e se paga a dívida, aí os emolumentos são recebidos. Mas hoje há uma gratuidade, na verdade é uma postergação de pagamento. A gente estava falando aí dos registros, né? O registro civil, ele pode ser considerado aí um instrumento de inclusão social? Muito. O registro civil hoje... Assim, nascimento e óbito é 100% gratuito, independente de você ter renda ou não. Então, ele é sim um instrumento de inclusão social, de assim, viabiliza... o registro civil, ele viabiliza a dignidade da pessoa humana. Né? Hoje a gente tem muito pouco, o índice de subregistro, por exemplo, é muito baixo. Né? Hoje a gente tem registro civil dentro das maternidades. Direto. Então, assim, sabe por quê? A gente não imagina que isso aconteça, mas às vezes as pessoas não têm dinheiro para pagar a passagem para se deslocar até o cartório para registrar um filho. Fato. Então, o CNJ, ele instituiu aí as unidades interligadas. E o que é isso? Se você tem uma maternidade na sua circunscrição, como é o meu caso, eu tenho um posto de atendimento cartorário ali dentro. E até assim, não é só a questão financeira. Essas pessoas muitas vezes são ignorantes, elas não sabem nem que elas têm que registrar a criança. Então, principalmente em maternidades mais carentes, as unidades interligadas estão ali. O serviço social, que também está ali dentro, ele já pega aquela mãe, com eventualmente o pai que esteja ali, e já leva no posto para aquela criança já sair
como o registro de nascimento dela é feito. Porque isso implica outros direitos de dignidade, que são de dignidade da pessoa humana, que é direito a ter acesso ao sistema de saúde público, vacina. São uma gama de serviços que dependem do registro de nascimento. Então, hoje, assim, eu não cheguei a checar esse dado, mas eu acho que é menos de 1% de subregistro no país. Poxa, isso é muito interessante. Aqui no Espírito Santo, então, a gente deve estar com níveis ainda mais baixos, até porque uma outra questão que eu coloco aí é a transformação digital. Isso tem facilitado e tem impactado muito nos cartórios. Tem, muito. Muito. Hoje, por exemplo, o registro civil, ele é todo interligado. O protesto é todo interligado. Interligado que eu digo assim, eu vou te falar na prática, porque aí quem é leigo vai entender. Isso. Antes, se você nasceu em Pernambuco, você tinha que ir lá, ou então ligar, fazer toda a interlocução com o cartório em Pernambuco para que ele mande sua certidão ou você vá lá e tire. Hoje, qualquer cartório, se você for em qualquer cartório e falar, minha certidão é do Pernambuco, meu registro é do Pernambuco, o cartório dá um comando via central para o cartório de Pernambuco, essa certidão é enviada eletronicamente e o cartório do Espírito Santo materializa e te entrega. Então, essa interligação facilitou muito o acesso. Né? A eletronização facilitou o acesso como um todo, em todas as especialidades. E a gente falar aí de escritura digital e o e-notariado, o que são essas ferramentas? Então, o e-notariado é a plataforma eletrônica de escrituras, procurações, atas notariais, testamentos, de atos notariais eletrônicos. Então, hoje você não precisa ir a um cartório assinar uma escritura. Você não precisa ir a um cartório pedir solicitar o reconhecimento de firma numa autorização eletrônica de viagem para um filho menor. Isso tudo pode ser feito num aplicativo. O e-notariado hoje é um aplicativo que é muito utilizado. A maioria dos meus clientes querem assinar escritura de forma eletrônica, porque e assim, tudo é bem respeitado, tá? Porque você tem critérios ali para que aquele instrumento público seja válido. Tem a questão da segurança também. Segurança também. E aí, por dentro de uma plataforma que é do Colégio Notarial Federal, isso tudo é muito controlado. Então, vamos lá, você tem num ato, num contrato de compra e venda, numa escritura de compra e venda, que manifestar a sua vontade de que você quer comprar aquele imóvel e que você quer vender para aquele imóvel. Você tem que manifestar a aceitação do preço. Enfim, tudo isso tem manifestação de vontade, porque é um contrato, é um negócio. No e-notariado, você colhe essa manifestação de vontade por videoconferência. E a escritura é assinada também dentro da plataforma, por meio de uma assinatura digital. Aí, ou você assina por meio de um token com certificado ICP Brasil, ou você assina com certificado notarizado, certo, que é também feito dentro da plataforma, com todos os requisitos de segurança. Agora, pensando aqui, a gente pode também ter um outro viés aí, a questão do risco da exclusão digital, para quem não tem aí acesso à internet. Olha, gente, hoje às vezes as pessoas não têm, sei lá, uma bicicleta, mas tem um smartphone. Isso é fato. Então é muito difícil, difícil. Eu, por exemplo, eu fiz um divórcio uma vez em que a mulher estava no Amazonas, mas ela estava no interior do Amazonas, num lugar muito ruim de internet e de tudo. E a gente falou, gente, não vai dar para fazer o divórcio, né? E ela, com o smartphone, entrou no lugar lá, no aplicativo, manifestou a vontade dela e o divórcio foi concluído. Então, gente, é de qualquer lugar, bastando que você tenha um celular. Hoje, todo mundo tem celular, gente. Ou tem acesso a um celular, né? Tem, até porque assim, até banco e dinheiro você hoje só movimenta em conta digital. Isso então... é fato. Voltando um pouquinho aí para a questão da atuação do Sinoreg, né? Qual é o seu papel lá como vice-presidente? Então, eu sou vice-presidente, né? Vice-presidente é o melhor papel que tem, porque você só atua na ausência do presidente. Então, hoje a gente tem um presidente... Todos os presidentes do Sinoreg foram muito bons, muito empenhados. A classe é muito unida, né? Então, hoje é o Márcio Romanheira. Então, o papel dele é essa interlocução com os poderes públicos, organizar
a capacitação, porque assim, a gente precisa de delegatários bem instruídos, bem capacitados, porque só assim o serviço vai fluir bem. Quais foram as principais conquistas aí, as mais recentes? Olha, você diz nessa gestão ou nessa gestão? Uhum. Foram muitas, tá? Foram as muitas. Últimas. Última, aí, né, a gente teve agora recentemente um provimento excelente de judicialização de vários procedimentos que ainda estavam com o Poder Judiciário, né? E ainda travavam muito a vida do cidadão, né? Porque assim, o judiciário ele é essencial, tá? Uhum. Só que o judiciário tem que se ocupar com o que realmente importa. Aonde há acordo entre as partes, aonde não há conflito, não tem por que o judiciário intervir. Porque o judiciário é o quê? Ele é um terceiro que vai decidir a sua vida no seu lugar. Quando você pode decidir sua vida, você não tem que ir para o judiciário. É simples, a conta é essa. Então, assim, a gente conseguiu aí levar alguns procedimentos que teve omissão legislativa em regulamentar. A Corregedoria do Espírito Santo editou um provimento recente, aí, coisa de 2 semanas atrás, possibilitando, por exemplo, a alteração de regime de bens de casamento direto no cartório. Antes você precisava ainda do judiciário para isso. Uhum. Ampliou as possibilidades de inventário e divórcio extrajudicial. Quando você tinha um incapaz como interessado no inventário, você não podia fazer um inventário no extrajudicial. Exato. E hoje, o que você precisa para esse incapaz? Proteção dos direitos dele. E quem é o curador do incapaz? O Ministério Público. Então, hoje, já foi prevista a possibilidade do inventário com o incapaz ser realizado nos cartórios com a manifestação do MP. Porque é muito mais fácil que a gente faça esse trânsito com o MP e o MP também devolva só isso já com a manifestação dele, tá ok, tá tudo certo. De forma direta. Não há prejuízo ao incapaz do que ter que passar pelo MP, passar pelo juiz e o juiz com milhões de processos importantes para decidir. Vai colocar na filinha até Exatamente. que consiga. E aí acontece o quê? Vamos lá. O inventário com o incapaz, que está tudo redondo, partilha igual, tem um processo de, por exemplo, de liberação de leito na frente. O que o judiciário vai decidir? O que é prioritário. E aí o inventário vai ficando. Então, assim, vários pontos que precisavam ser desjudicializados foram feitos aqui no Espírito Santo. Agora recentemente. E como é que funciona esse trâmite aí? Vocês recolhem as demandas no Sinoreg, batem lá na porta do judiciário, falam, olha só, a gente tem aqui... dialoga com o judiciário, que o judiciário... Com o legislativo também? Com o legislativo também, quando há necessidade de lei, lei vinda da Assembleia, né? Por exemplo, uma isenção, uma gratuidade que precisa de lei para conceder isenção tributária, a gente senta com o legislativo. E aqui no estado, graças a Deus, a gente tem uma interlocução muito boa, tanto com o legislativo, quanto com o executivo, quanto com o judiciário. O governo do estado tem feito muitas ações aí de regularização fundiária, o governo e as prefeituras, tá? Regularização de áreas, né? Porque precisa regularizar as áreas. As pessoas têm a posse e não têm a propriedade. De regularização de identidade civil das pessoas, muita gente que não tem certidão, segunda via de certidão. Então, o governo, o executivo, o Estado, junto com as prefeituras, tem feito várias ações aí de cunho social. Então, e o Sinoreg trabalha isso diretamente com as instituições, com os poderes, entendeu? Você falou aí dos municípios, né? Existem projetos aí específicos para apoiar cartórios no interior? Sim. O Sinoreg aliás, o Sinoreg, ele 80% da energia dele é voltada ao suporte aos cartórios do interior, tá? A gente chega neles, porque o cartório do interior, além dele ser deficitário, na maioria das vezes... Deficitário em que sentido, pessoal? Em termos financeiros. Financeiros? Financeiros. Eles são, em grande parte, deficitários, porque hoje você precisa ter... uma capilaridade muito grande de cartórios por conta do registro civil. E acaba que esses cartórios, às vezes, não conseguem se manter. Uau. Então, a gente tem um fundo do registro civil que suporta aí uma renda mínima para esse cartório.
Fora o suporte mesmo em termos de técnicos. Por exemplo, teve uma enchente em Mimoso do Sul, não sei se você lembra. Sim, sim. E o cartório ficou destruído. Então, as instituições, junto com o Sinoreg, deu suporte tanto técnico quanto financeiro para reerguer aquela serventia. Perfeito. O que está na pauta aí futura do Sinoreg que a gente pode falar? Não, a gente pode falar tudo. Tem muito projeto, né? Tem projeto aí de notas técnicas regulamentando uniformidade de cobranças, né? Porque a gente ainda, a tabela de emolumentos, ela tem muita rubrica isolada que às vezes gera discussão na cobrança. Então a gente tem aí, vai sair uma nota aí da corregedoria regulamentando a uniformidade de cobrança, que é uma coisa que o usuário reclama muito, né? Por que no cartório tal eu paguei tanto, no cartório tal? Isso vai sair agora, é interesse da instituição e é interesse da corregedoria. É tipo uma tabela? Não é uma tabela, é uma nota de interpretação da tabela. A tabela é ótima, ela existe, ela tem, né? Mas a gente ainda tem um pouco de dúvida. Como é que eu cobro esse serviço aqui? Porque a tabela ela traz algumas rubricas em microfilmagens. Quantas microfilmagens que eu cobro aqui nesse ato? Então, a corregedoria vai uniformizar isso. Tem muitos projetos aí para sair. Tem projetos que envolvem transgênero. Mas as coisas estão bem encaminhadas. Teremos novidades. Para melhoria do serviço. Teremos novidades em breve, então. Em breve. Fabiana, recentemente os cartórios passaram a atuar aí na busca e apreensão de bens móveis. O que mudou exatamente? Então, a busca e apreensão de bens móveis, ela vem autorizada na Lei do Marco Geral de Garantias, que é de 2023, que trouxe um monte de avanço aí na área notarial e registral. E a execução na alienação de bens móveis é uma delas, né? Foi regulamentada recentemente, agora no provimento 196 CNJ. Então, a execução da garantia na alienação fiduciária de bens móveis agora pode ser feita direto no cartório. Vamos lá, a Lei do Marco, o que ela vem? Ela melhora as garantias. E melhorando as garantias, você melhora o giro no mercado, diminui taxa de juros. Então, por isso que ela é importante. Dá mais agilidade ao mercado. Isso. Execução de hipoteca melhorou. Execução da alienação fiduciária de imóvel. Ela trouxe, e aí, para os tabelionatos, a conta garantia notarial. O que é essa conta? A Lei do Marco, ela fez o quê? Ela previu mais 2 atribuições para os notários e registradores. Para os notários, no caso, para os notários, que é a verificação do cumprimento da condição do negócio. Então, ele atesta, cumpriu, tá tudo certo. E a possibilidade, porque o que a gente via muito nos tabelionatos? O cliente comprava o imóvel, o que vendia só assinava a escritura com o pagamento do preço, é óbvio. Sim. Né? Você só vai assinar o documento de transferência se você receber. Pois bem, aí o comprador ia para o banco e o tabelião ficava ali, confiando no comprovante de pagamento que ia chegar. Uau. Então, o negócio fica num risco. Na insegurança. E o cartório está ali para dar segurança. Então, a conta garantia, ela vem para quê? O comprador vai depositar o dinheiro na conta garantia e o tabelião vai manusear aquilo. Então, ele vai ter o controle daquilo. As partes vão poder assinar e o dinheiro vai ser transferido. O que é mais importante da conta garantia que eu considero? A blindagem dela. Porque você pode estar negociando um imóvel, eu estou negociando um imóvel com você, você tem o dinheiro na sua conta. Fabiana, tá aqui o dinheiro, tá tudo certo, eu vou te pagar. Só que aí vem um bacen-jude na sua conta e penhora. E inviabiliza o negócio. Então, assim, a conta garantia, ela tá na gestão do cartório. Ela não vai ser penhorada. Nem por dívida do notário. Quem assume isso? Quem assume isso, que a conta garantia é o notário. O notário. O notário. O dinheiro vai para aquela conta, que ela é uma conta segregada, separada para aquele negócio. A gente abre
uma continha, continha para aquele negócio. A gente cadastra todos os dados do negócio, as condições, e aquilo fica vinculado ao cumprimento das condições e depois é transferido ao vendedor. Certo. Então, assim, garantia do dinheiro, de que ele não vai ser penhorado, de que ele não vai sofrer um bacen-jude e tal, melhora o fluxo, o giro no mercado. É uma garantia. Então, a lei do marco trouxe diversos avanços. A execução de hipoteca, por exemplo, é um super avanço. Né? Porque a hipoteca ela tinha taxas de juros altíssimas. Exato. Você, em algumas situações de imóvel de marinha, que tem muito aqui no estado, você só podia hipotecar, porque você não podia fazer alienação fiduciária. E aí você era obrigado a firmar um negócio com a taxa de juros elevada. Agora, com a execução facilitada da hipoteca no cartório, isso ficou muito melhor. Isso vai reduzir o risco do banco, vai diminuir a taxa de juros e vai melhorar o giro do mercado. E as pessoas que têm interesse nisso buscam diretamente o cartório? Onde que elas conseguem essas informações? E se é possível essas fazer informações esse tipo de todas negócio? são dadas no cartório. Assim, o advogado também fornece, né? O advogado, ele atua junto com o cartório na assistência, na assessoria ao cliente, né? Então, mas você pode buscar essas informações no cartório. O cartório está ali aberto para atender o usuário, tirar todas as dúvidas dele, prestar assessoria jurídica para ele. Uma outra mudança aí que a gente viu recente é a alteração do regime de bens do casamento. Como é que isso funciona, Fabiana? Olha, é novo, foi o que eu te falei. É uma dos avanços aí que as instituições, junto à Corregedoria e ao Poder Judiciário, conseguiram. Um avanço, um movimento aí, é uma ampliação do movimento de judicialização que está crescendo cada vez mais. Antes da alteração de regime, você tinha que apresentar o pedido ao judiciário, passar por todo o procedimento, porque você pode estar alterando o regime para cometer uma fraude. Exato. Isso é óbvio, né? Isso, né? E o Poder Judiciário fazia toda aquela análise para depois autorizar e o regime ser alterado. Hoje não, você pode fazer isso direto no cartório. Tem um procedimento, porque a Corregedoria cuidou de estabelecer um procedimento rigoroso, em que nós, oficiais de cartório, temos que ter uma atenção, ter cautela na análise, né? Ver se não está tendo aí uma tentativa de fraude com a mudança de regime e tal. Isso que eu ia falar. E que tipo de segurança existe aí nesse caso? caso? A gente recebe certidões negativas. A gente faz uma análise da situação ali, por que eles estão mudando aquele regime e promove. Para que isso vai estar no judiciário? Exato. O notário, o registrador, né, ele é apto a fazer essa análise. Ele é um profissional do direito, capacitado. A maioria dos notários tem um nível de capacitação, né, que então não precisa deixar isso para o judiciário. Deixa o judiciário cuidar do que ele tem que cuidar, ele já está sobrecarregado. A ideia é desafogar o judiciário. Na verdade, olha só, o alívio da sobrecarga do judiciário, ela vem como consequência. Ele vem como consequência. Esse desafogar o judiciário acontece. O que você tem que buscar, nesse contexto da judicialização, é promover uma gestão adequada do conflito. O que é melhor para você? É gestão adequada, é você dar ao usuário uma melhor solução ao caso dele. A ideia é facilitar a vida do cidadão. Isso. Um exemplo claro disso é, por exemplo, o acordo de pensão alimentícia. Às vezes a solução que é dada pelo judiciário não é melhor, ela não atende as duas partes, ao que as duas partes queriam, e ainda gera uma quebra ali naquele conflito, naquela relação familiar. Eu digo assim, se você leva isso para um cartório, fazer uma mediação dentro do cartório, em que você consegue obter das partes um meio termo e deixa elas satisfeitas, você está promovendo uma melhor solução daquele conflito. E, como consequência, você alivia a sobrecarga do judiciário. Essa discussão, eu acho que esse exemplo é bacana, porque assim, é uma discussão comum do dia a dia. Quer dizer, as pessoas que estão nesse embate, né, familiar aí, ou de final de família, de quebra da família, como a gente tem como tradicional, elas podem buscar um cartório para tentar resolver essa situação? Não diretamente o cartório. Ela primeiro tem que procurar um advogado. Sim.
Tá? Aí esse advogado vai prestar assistência, vai fazer aquele primeiro trabalho, porque o advogado é um dos atores que estão ali como uma função essencial à justiça, certo. né? Previstos na Constituição como função essencial à justiça. Então, o papel do advogado é importante. Então, as partes primeiro têm que procurar um advogado e depois procurar um cartório. Os cartórios hoje fazem mediação, tá? Você pode procurar um cartório como mediador também. Certo. Tá? Procurar o serviço de mediação cartorária, que ainda está dependendo de algumas coisas aqui no Espírito Santo para ele ser totalmente implementado. Mas já funciona. Selo, em alguns lugares do Brasil ele já está funcionando bem. Tá? Mas o ideal é que você procure um advogado, faça um acordo, leve ao judiciário para que isso seja homologado, leve ao cartório para que isso seja instrumentalizado no instrumento público. E aí se resolve o problema das partes. Divórcio, por exemplo, já que você tocou no assunto do conflito familiar. Divórcio, por exemplo, quando você tem um conflito que é patrimonial e só tem agente capaz, tá tudo certo, você faz essa intermediação, o cartório até ajuda nisso, tá? E faz uma escritura de acordo da partilha e tá resolvido. E vale. Vale, é título executivo. Quando você tem menor, é necessário ainda, para você fazer o divórcio, que você leve o acordo de guarda-visita e alimentos ao judiciário para que ele homologue esse acordo e aí depois volta para o cartório para fazer o divórcio. Uma pergunta aqui, em que medida os serviços notariais concretizam esses direitos fundamentais? Olha, é uma gama muito grande, tá? O registro civil hoje é o que mais está ligado à questão dos direitos fundamentais, porque você tem ali o nascimento, direito ao nome, gênero, isso tudo é direito fundamental. E hoje o registro civil faz com muita tranquilidade reconhecimento de paternidade. Tudo com muita facilidade, muita rapidez. Hoje, eu não sei se você sabe, mas o reconhecimento de paternidade, basta que você compareça a qualquer serventia de registro civil, preencha um formulário padrão, faça um reconhecimento de firma, né, porque aí, para dar validade àquela assinatura, e remeta. E isso vai ser averbado e a paternidade é reconhecida. Antes você tinha que entrar no judiciário para reconhecer a paternidade e tal. Tinha exame de DNA. Não tem maiores pormenores, é um atendimento de balcão ali, papo, minutos, está reconhecida a paternidade. Então, assim, o registro civil hoje, assim, ele tem um leque mais social e dessa promoção de dignidade da pessoa humana, que está ligada ao nome, ao gênero, a tudo mais, a estado civil, né, casamento e tal. Isso. Mas você sem burocracia, né? Sem muita burocracia, claro. O registro de imóveis também hoje, ele tem um braço forte na promoção da dignidade da pessoa humana ligada ao direito de propriedade, que é um direito fundamental. E a gente tem muita área irregular ainda, né? Cariacica, por exemplo, que é onde eu trabalho, tem muita área irregular. E aí a prefeitura trabalhou bem a regularização fundiária para promover ali propriedade àquelas pessoas, né? Para conceder a propriedade do lugar que elas estão ali exercendo a posse há muitos anos. E o uso capião também. O uso capião hoje pode ser feito no cartório. Direto. Também, dignidade da pessoa humana ligada à propriedade. Aí tem muita coisa. Vamos dizer aí, resumidamente, os cartórios hoje são um braço auxiliar, um sistema complementar à justiça? A justiça, sim. É o braço do judiciário. Fabiana, vamos falar um pouquinho agora de você. Esse ano a gente ficou sabendo, né, que você teve um congresso notarial na África. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência? Então, a gente, como eu falei no início, você me perguntou o Brasil tem o mesmo sistema de outros países, então. Eu faço parte de um grupo na União do Notariado Latino. Legal. E aí a União, ela se reúne 2 vezes por ano. Uma em maio e uma em outubro. Eu estou indo agora em outubro para Berlim, que a gente vai fazer a reunião da União do Notariado Latino e na sequência vai ter o Congresso Internacional do Notariado. E esse ano eu fui para o Senegal em maio. Então a gente faz essas reuniões 2 vezes por ano em que a gente discute
questões que são de interesse de todos os países da União. Um exemplo aí dessa reunião. Vamos lá, eu faço parte de um grupo de trabalho, um work group, né? Um grupo de trabalho de lavagem de dinheiro. E ali eles veem a experiência do Brasil. E assim, por incrível que pareça, nós somos um país que é subdesenvolvido, mas na área notarial nós somos muito evoluídos. Então eles ficam impressionados com os avanços que a gente consegue aqui. Legal. E a forma que a gente trabalha, o e-notariado para eles, os olhos brilham. Os chineses ficam assim, nossa, eles tiram foto com a gente. É sensacional, né? Ótimo. Gente, os brasileiros, nossa, eles têm o know-how do notariado. É muito interessante. Eu fico, gente, mas como? Mas assim, é muito interessante. E aí lá esse grupo de trabalho, por exemplo, que são vários grupos de trabalho, eu discuti muito essa questão da lavagem de capitais, porque isso envolve vários países. Tema em voga. Em voga e que envolve vários países. E o Brasil tem aí, a gente tem que informar as transações que são suspeitas para o COAF, para investigação. E assim, é muito interessante, tem muitas pautas interessantes nesse congresso aí da África. Não é um congresso, é uma reunião. Certo. São reuniões institucionais que acontecem. E aí, essa de outubro agora vai vir com um congresso e vai ser na Alemanha. E o inverso aí, práticas internacionais poderiam ser aplicadas aqui? Sim, temos muitas. Mas eu vou te falar que o Brasil está bem mais avançado que a grande parte. Dos países. Uma outra questão aí, você é autora aí de vários livros, né? Entre eles o Sistema de Eu Justiça. colaborei em vários livros, eu vou publicar minha dissertação. Eu escrevi minha dissertação do mestrado, agora que eu concluí, exatamente nessa área de mediação. Prevendo aí, o que eu proponho é a judicialização da audiência de mediação que hoje é feita no judiciário para os cartórios. Porque aí o processo vai para o judiciário, já assim, não teve acordo, não tem jeito, porque aí o delegatário tem competência e capacidade técnica para tentar fazer essa mediação. Se ela não der certo, o juiz vai fazer o papel dele, que é instruir o processo em termos de probatórios, sanear os vícios e julgar e decidir. Perfeito. Ele não vai precisar passar por essa fase de tentar mediar o conflito, fazer uma conciliação. Então, tirar isso do judiciário, que desonera a máquina. Você precisa de servidor para fazer mediação, conciliação. Então, eu proponho isso. Eu vou publicar o meu livro, eu estou atualizando ele, né? Porque tem muitos dados estatísticos do CNJ, eu estou fazendo atualização para poder publicar ele. Perfeito. Mas eu colaborei em alguns livros aí com alguns colegas de registro civil, de judicialização, que é a área que eu estudo. Aqui, o Sistema de Justiça e as Serventias Extrajudiciais, Possibilidades e Tendências. E esse livro a gente organizou na jornada de direito notarial que aconteceu ano passado. Pois é. A gente faz um evento ano sim, ano não, um evento técnico, científico. E aí o ano passado a gente fez uma jornada de direito notarial muito legal, com alguns enunciados que são condutas interpretativas, e a corregedoria aprovou junto com a gente. Foi muito bacana. Porque essa parceria com o Poder Judiciário, ela tem que existir. E essa tendência para o futuro aí do sistema notarial e registral, quer dizer, desafogando o judiciário e buscando essas questões que hoje ficam meio que emperradas no judiciário para dar uma solução mais prática nos cartórios? Sim. E a jornada discutiu muito isso. Ela discutiu todos esses procedimentos, e dessa jornada a gente organizou esse livro, que foi fruto de artigos de várias pessoas muito gabaritadas na área, inclusive de São Paulo tem o Caçama, que é brilhante. Então Dani, que é do Paraná, fantástico, ele é notário também. E a gente fez aí, a gente precisa fazer um livro de judicialização. Vários artigos fantásticos, reunimos e publicamos o livro. Bem legal o livro. Bacana, vou ler. E, aproveitando aí, o seu doutorado agora na PUC de São Paulo também está com esse Não, viés? tudo que eu estudo é na área de cartório. Não vou mudar o meu foco, que eu não tenho nem mais cérebro para isso, nem neurônio, nem nada. Tô brincando. Mas assim, agora eu tô estudando lá. Eu tô querendo mudar um pouco, porque eu estudava só de judicialização. Então eu acabei indo para lá, porque o doutorado você, né,
é diferente do mestrado, você não tem que ficar na faculdade sempre e tal. Então eu faço muita coisa remota e acabou que eu mudei um pouco o meu foco para tratar da desjudicialização da prova. Como que os cartórios podem ajudar na produção de prova? Porque a gente produz prova com fé pública. Isso. Então, se há muita dificuldade hoje na prova que é digital, por exemplo. O juiz recebe um vídeo, ele não sabe se aquele vídeo foi feito por inteligência artificial, se foi produzido, né? Como foi produzido. Então, assim, os cartórios auxiliariam em atestar. Porque, por exemplo, o tabelião, ele, pela ata notarial, ele tem a sensibilidade dos fatos que ele está vendo e ele produz aquilo, e aquilo é um instrumento de prova que é indiscutível. Então, quando o juiz recebe aquilo, ele já não tem que fazer a produção de prova testemunhal. Então, hoje eu vou tentar trabalhar a minha tese, a minha pesquisa, né, no doutorado, exatamente sobre a desjudicialização da prova, para desafogar também cada vez mais o Poder Judiciário. Dentro disso aí, como é que você enxerga o cartório do futuro? O que seria esse cartório do futuro com essa digitalização, com a utilização desses mecanismos de automação? Como você vê o cartório do futuro? Olha, a eletronização, né, a digitalização, a interligação das serventias por sistemas, por centrais, é uma coisa assim, não tão recente, mas que já gerou um enorme avanço, né? As pessoas hoje podem tirar certidões por um aplicativo, pela rede mundial de computadores. Mas eu acho que nós, cartórios, a gente caminha junto com a modernização em geral. Você tem visto aí muito uso da inteligência artificial. Exato. E eu acho que a gente vai acabar acompanhando isso também. E é claro que vai ter que ter o papel do notário, porque a inteligência humana ainda controla a inteligência artificial. E eu acho que a tendência é que a gente também entre nessa onda e muita coisa se modernize com o uso da inteligência artificial nos cartórios. Agora, aproveitando aí, né, qual o conselho que você daria para quem é jovem, os jovens advogados, estudantes aí que pensam em seguir essa carreira dos cartórios? Você tem que analisar muito bem. Antes de mais nada. Antes de mais nada, porque as pessoas acham assim, né? Eu vou te falar a visão de quem está de fora. Cartório ganha muito dinheiro, Exato. É uma classe que não trabalha nada. Eu vou te falar assim, a minha trajetória, eu sempre fiz, eu advoguei 2 anos, quase 2 anos, foi 1 ano e 11 meses, então eu tenho maior dor de cotovelo, porque quando eu fui pegar aquela declaração de atividade jurídica, a OAB falou 1 ano e 11 meses. Eu, não acredito, eu não tenho 2 anos. Né? Não, 2 anos e 11 meses, desculpa, porque eram 3 anos. Isso. E aí, eu advoguei um tempo e aí eu já estudava para concurso. Então, eu fui passando em vários concursos e acabei indo, me assumindo o Tribunal Regional Eleitoral como analista do TRE, que é um cargo de carreira federal e tal. E ali eu continuei estudando porque eu queria ser magistrada, eu queria ser juíza, queria ser promotora. Então eu estudava para isso. Até que um belo dia, o meu sogro era titular de cartório, ele faleceu. E a minha cunhada ficava, Fabiana, você estuda tanto, vamos estudar para cartório. Ela é delegatária também no Rio Grande do Sul. Certo. Que a gente fez o país todo, porque você é igual maratona, você tem que fazer o país todo. E a gente foi fazendo, ela passou no Sul e eu passei aqui. Mas enfim... Quando eu era analista, eu era assessora do juiz federal, então eu trabalhava no gabinete, eu fazia meu voto, trabalhava de meio-dia às 19, ia embora, desligava a luz, e se eu não gostasse do estagiário que estava comigo, eu mandava trocar e estava tudo bem. Exato. Quando eu entrei no cartório, eu tive que ser não só técnica, jurídica, de analisar atos, contratos, vida civil das pessoas, eu tive que ser gestora. Então as pessoas não têm essa noção. E é um gestor que, na época da pandemia, não tem dinheiro para pagar as contas do cartório, tem que tirar do dele para pagar
Numa época de crise, tem que dar conta, porque são 25 funcionários. É uma folha de pagamento, é responsabilidade trabalhista, tributária. Não. Então, as pessoas não têm essa ideia. Elas acham que elas vão entrar no cartório, ficar milionárias. É tudo mentira, gente. Isso não acontece, é verdade, é verdade. Então, quando eu entrei, eu tive até um processo, assim, minha transição foi assim, eu fiquei apavorada. É um baque. Apavorada, porque eu era uma empresária, técnica, tudo, eu era tudo. E tinha que resolver. Eu era pai, mãe, filho, tudo, entendeu? Então, assim, tem que analisar. É uma carreira fantástica, maravilhosa, eu sou muito realizada. Mas você tem que analisar se você tem perfil para isso. Tem gente que tem perfil para ser funcionário público. Exato. Para ser juiz num gabinete com vários assessores e que também é maravilhoso, mas então você tem que analisar se você tem perfil. Então, antes de decidir se você quer ir para a área notarial e registral, converse com um delegatário, visite o cartório, veja o livro diário dele, veja como é que funcionam as contas, porque não é só fazer escritura, fazer nascimento, fazer registro. Não é tão simples. Não é. E a responsabilidade é muito grande. Muito grande. Agora aí, para a gente já caminhar para o nosso encerramento, qual a mensagem que você gostaria de deixar aí para a população sobre a importância dos cartórios para a cidadania? Não só para a cidadania, como para tudo, né? Então, assim, os cartórios estão aí para ajudar a população. A gente, às vezes, eu até antes de ser delegatária, eu também tinha essa visão, não julgo quem tenha. Cartório é burocracia, cartório fica me pedindo... Não, cartório está aqui para cuidar, te proteger. Proteger o seu patrimônio, proteger a sua vida civil. Se o cartório nega a sua averbação de divórcio que está errada, ele está te protegendo. Se, igual o caso lá da retroescavadeira, você viu? O cara foi lá e destruiu o cartório porque não quis. Calma, você tem que entender por que o delegatário está negando aquilo. Exato. Às vezes Tudo é para sua própria segurança. Então o cartório está aí para isso. E mais, as pessoas podem procurar os cartórios para se informar. Ah, Fabiana, eu quero comprar um veículo assim, assim. A gente está lá para isso, para orientar o usuário, né? O juiz, por exemplo, ele está um pouco distante da parte se você não tiver um pedido protocolado já em andamento e quiser conversar com ele sobre isso. Você não pode chegar lá, doutor, eu quero saber como é que eu peço a pensão alimentícia pro meu ex-marido. Os cartórios não, os cartórios estão aí para te ajudar. Eu não quero comprar um imóvel, me orienta, o que eu faço, como que... É mais próximo. O cartório está mais próximo da sociedade e da população, para tudo. Perfeito. Fabiana, muitíssimo obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, eu que agradeço. As informações repassadas, parabéns pelo seu trabalho, né? Tanto na Sinoreg como lá. Não, mas eu não estou sozinha não, eu tenho suporte de um grupo bom de delegatários que está com a gente, não só dentro da instituição, como colegas mesmo, que estão sempre aí juntos. A gente anda bem junto, eu não faço nada sozinha. Tá certo. Só faço sozinho o que é meu. Fabiana, mais uma vez, muito obrigado. E lembrando que o Sinoreg está à disposição aí para quem quiser esclarecer dúvidas, né, obter mais informações dos trabalhos realizados nos cartórios aqui do Espírito Santo. Para isso é só acessar o endereço que está aparecendo aqui embaixo. Esse foi mais um episódio do PODS, o podcast do Espírito Santo, uma realização do Instituto de Protesto. Eu sou o Rubem Rochel e espero você no nosso próximo episódio. Até lá!